Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Flávio Souza e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso teológico. Hoje a nossa matéria é homilética. Homilética, que é a arte de pregar, de preparar sermões, de entregar a mensagem. Pregador, aquele homem ou mulher que tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, seja num púlpito, seja na rua, seja na praça, seja no lar, seja onde for, seja em que oportunidade. Como diz o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. A pregação é prerrogativa de todo cristão. Quando o Senhor Jesus deu a grande comissão, lá de Marcos 16,15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o Senhor não isentou ninguém. Todos os cristãos, todos os servos de Deus têm a mesma responsabilidade. A responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, de pregar as verdades da Bíblia Sagrada, pregar a palavra. Essa é a nossa responsabilidade. E como responsabilidade tem que ser feita bem. Nós temos que ser claros, eficientes, temos que ter uma mensagem que seja de acordo e harmonizada com o centro da vontade de Deus. Não podemos falar o que queremos, nem de qualquer maneira. Temos que entender que é uma grande responsabilidade. Do mesmo jeito que eu e você procuramos ser excelentes profissionais, excelentes pais de família, excelentes naquilo que nós estamos fazendo, não é diferente quando vamos fazer algo para Deus. E especialmente no âmbito da pregação, nós precisamos dar uma atenção muito especial. Uma mensagem mal pregada ou mal apresentada não cumprirá o seu papel. E até pior do que isso, pode ensinar ou transmitir para alguém uma verdade que não está contida na palavra de Deus. Isto é perigosíssimo. É perigosa a ideia de falarmos qualquer coisa, porque quando nós falamos em nome de Deus, como porta-voz da mensagem de Deus, nós temos uma grande responsabilidade. As pessoas têm expectativa, elas querem ouvir Deus falar. E se nós não formos fiéis à mensagem que Deus deseja comunicar, e se nós não soubermos como compartilhá-la, nós não seremos instrumentos de Deus e assim não conseguiremos fazer e viver a chamada de Deus para as nossas vidas. Pensando nisso, eu quero pontuar algumas coisas. O que não é um pregador? Primeiro de tudo, um pregador não é um contador de história aleatória. Não, senhor. O pregador é um porta-voz da mensagem de Deus, não um contador de história aleatória. Porque um contador de história contaria a história sem propósito, sem objetivo, simplesmente transformando ali aquela oportunidade numa ocasião para promover seus talentos, contando histórias, e anedotas e etc. Um pregador não é um contador de história. Segundo, um pregador também não é um contador da sua própria história. Não. Nós não somos ali alguém que está simplesmente falando de si mesmo. Não. Nosso foco é a palavra de Deus. Somos pregadores da palavra de Deus. E como tal, a palavra de Deus sobrepõe, vai acima e vai além de qualquer coisa que diz respeito a nós. Quando digo isso, não quero dizer que você não possa dar um exemplo ou contar um testemunho durante a pregação, mas ela não pode ser o centro da sua mensagem. Sua vida, sua biografia, suas experiências, suas percepções não são a base principal da mensagem. A base principal da mensagem é a palavra de Deus. Terceiro lugar, o pregador não é um animador de auditório, não é alguém que visa animar as pessoas, movimentar pessoas. Não, senhor. O pregador é, como eu disse e repito, é um porta-voz da mensagem de Deus. E como tal, nossa obrigação não é provocar reações nas pessoas, mas deixar com que o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, provoque as reações que ele desejar, que ele tem por intenção. Nós não somos ali animadores como um apresentador de talk show ou como um apresentador de televisão. Não, nós anunciamos a palavra, proclamamos a verdade. E quem atua, quem opera e quem movimenta, se assim desejar, é o Espírito Santo de Deus. Tomando por base esses pensamentos, nós vamos aprofundar alguns conceitos que vão nortear toda a nossa percepção e a forma como nós nos relacionamos com essa responsabilidade tão extraordinária. Eu prego a palavra de Deus há mais de 2 décadas e tenho visto, por bondade e misericórdia de Deus, grandes resultados da pregação. Salvação de almas, transformação de vidas e, principalmente, Deus sendo glorificado pela promoção, propagação e anunciação da sua palavra. E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Mas precisamos pontuar algumas coisas já de início, para nortear o nosso estudo nessa oportunidade.
Vejamos, primeira coisa que nós temos que destacar é a própria definição do conceito de homilética, é a arte de preparar e pregar sermões. Por que é necessário se preparar? Por que é necessário, por exemplo, ter esse conhecimento teórico? Porque é assim que nós vamos ter mais resultado, mais eficiência. Quanto mais preparo, melhor será o resultado da sua pregação. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo não vai me usar? Não é ele que vai me dar tudo? O Espírito Santo, ele te usa, ele quer operar através da sua vida, mas isso em hipótese alguma vai te isentar da preparação, da dedicação e se tornar um instrumento mais pronto para que o Espírito de Deus possa te usar. Isso é muito importante. O estudo teológico não visa substituir a atuação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo também espera daquele que se dispõe a ser usado um preparo. Veja bem, os discípulos que foram escolhidos pelo Senhor, antes de passar pela experiência do dia de Pentecostes, de Atos capítulo de número 2, passaram ao menos 3 anos ouvindo teoricamente, aprendendo diretamente com Jesus. Então valorize a oportunidade que você está tendo de aprender a teoria para que na prática, com a ação do Espírito Santo, você possa ser um transmissor, um propagador da mensagem de Deus com mais eficiência. Esse é o papel da homilética, te dá recursos para que você possa ser um pregador mais eficiente. Segunda palavra, hermenêutica. O que é isso? É a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. O pregador, eu disse, não é um contador de história, não é um animador de plateia. Mas para ser um pregador da palavra, faz-se necessário conhecer a palavra. E aí entra essa ferramenta tremenda, a hermenêutica, a arte de interpretar. O pregador precisa ser um intérprete da palavra. Ele precisa ter em sua mente que ele é um mediador entre o ouvinte e a mensagem. E essa mensagem tem que ser entendida, tem que ser explicada, tem que ser apresentada de forma clara. E é a hermenêutica que vai te dar as formas de você interpretar o texto. Essa é uma matéria que, inclusive, faz parte desse curso aqui. Então, quando chegar na hermenêutica, dê bastante atenção, porque você vai ter ali ferramentas, técnicas e formas de ter uma compreensão correta, segura, sem invencionices dentro da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. A hermenêutica é fundamental para o pregador. O pregador da palavra de Deus, ele precisa ter um conhecimento das ferramentas, da palavra. E aqui vale uma coisa que é bem direta e que talvez para alguns nem fosse necessário citar, mas eu me sinto obrigado a lembrar. O pregador precisa ler a Bíblia. Não tem essa de abre a Bíblia e na hora Deus dá a palavra. Você se prepara, você lê a palavra de Deus, você examina as Escrituras, para que através da sua experiência com o livro, com a Bíblia Sagrada, você possa apresentar a mensagem de Deus com confiança, com clareza e dentro da hermenêutica, com clareza de interpretação. Isso é muito importante. Terceira palavra, a própria pregação. A pregação é a proclamação da mensagem de Deus, da Bíblia. Isso mesmo. No culto, a pregação é o principal. Dentro do nosso ministério, essa é a nossa principal responsabilidade. E essa é a expectativa. A Bíblia Sagrada nos diz que isso é tão importante que até os anjos desejaram ocupar essa posição de pregadores. Mas a nós, a igreja, foi dada essa responsabilidade e essa prerrogativa. Nós somos os anunciadores, pregadores da palavra de Deus. E isso tem que ser para nós um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Ter como nossa responsabilidade a pregação deveria pesar sobre nós. Deveria nos fazer pensar e repensar o quanto nós temos nos dedicado para sermos pregadores, cumprir o papel dentro da pregação. E aí vem, obviamente, a palavra seguinte, que é o pregador, eu e você, aquele que anuncia a mensagem, o porta-voz da palavra de Deus, oráculo da vontade de Deus. É muito sério. Falar em nome de uma pessoa é muito sério. Imagina essa pessoa sendo o próprio Deus. Se você ensina errado, se você prega errado, se você falar algo que Deus não diz, você está sendo alguém que está, em vez de trabalhando para Deus, está trabalhando contra Deus. Isso deveria nos fazer arregalar os olhos e até estremecer as pernas. Isso deveria nos fazer tirar o sono e às vezes nos fazer repensar o quanto nós temos nos dedicado para sermos de fato pregadores da palavra de Deus. Ser um pregador é muito mais que um cargo, um título, uma posição, uma cadeira num púlpito. Ser um pregador é muito mais. Eu vejo pessoas que ficam tão preocupadas e ansiosas por ter um reconhecimento eclesiástico. Eu quero cargo tal, a irmã, o irmão, eu quero ser consagrado. Às vezes nem é consagrado, mas quer ser chamado pelo título, quer ser chamado pela
pelaquela nomenclatura, como se aquilo fosse um prêmio, uma grande vitória. Querido, antes do título, antes da nomenclatura, antes do cargo ministerial, tenha compromisso com a posição de pregador. Como pregador da palavra de Deus, você será cobrado disso. Qualquer coisa que você diga, qualquer coisa que você fale, seja para quem for, você tem que entender que como pregador, você tem uma grande responsabilidade. Certa feita, um irmão me perguntou assim: pastor, o senhor já pensou o senhor pregando por uma grande multidão, 10, 20, sei lá quantas mil pessoas, já pensou quanta responsabilidade? Aí eu disse para ele assim: você acha isso muita responsabilidade? Ele falou: eu acho. Pregar para multidões é uma coisa, eu não sei se eu tenho capacidade, porque é muita gente, é muita gente. Aí eu disse para ele assim: a sua igreja tem muita gente? Ele falou: não, pouca gente. Eu falei: pois é, a tua responsabilidade diante de uma multidão e diante das poucas pessoas que te escutam lá na tua igreja é a mesma. Se tu errar com aquelas poucas pessoas, Deus vai te cobrar do mesmo jeito que cobraria um pregador que prega para a multidão. Então não importa o tamanho da audiência, não importa quantas pessoas estejam te ouvindo, o que importa é se você de fato é um pregador do evangelho, se você de fato é um porta-voz da mensagem de Deus, ou se você não está cumprindo o seu papel. Pense seriamente nisso. E aí precisamos entender uma coisa que faz muito... é muito séria, é muito significativa no âmbito da pregação, da vida do pregador, que é o que? A comunicação. A gente pensa na comunicação como, eu falo, eu sou um falador. Nem todo mundo que fala se comunica bem. Não é apenas falar, mas é ser compreendido por aquele que te ouve. Tem pessoas que falam assim: eu sou um bom comunicador. Você se deixar, eu falo o tempo todo. Isso não quer dizer que você é um bom comunicador. Você pode ser só um falastrão. Você pode ser só um fala e não fala nada. Já viu aquelas pessoas que você escuta e no fim acaba não entendendo nada? Ela se comunica, mas não se comunica eficazmente. Ser um comunicador é fundamental. Entender a proposta, a responsabilidade como comunicador é a base da pregação. Porque você não desenha a pregação. Você não manda uma foto da pregação. Você comunica a pregação. E como comunicador, você tem que aprender a sua voz, aprender sua postura, entender que o tom de voz, a altura da tua voz, a forma, o ritmo como você se expressa. Por exemplo, algumas pessoas têm problema de dicção. Ela tem problema de formular as palavras, de formar as palavras de forma clara. Às vezes é por causa de uma posição dos dentes. Às vezes tem dente que está errado, precisa usar um aparelho ortodôntico, ou às vezes precisa fazer um acompanhamento com o dentista para fazer a correção e poder se expressar melhor. Ou talvez seja uma questão de respiração, aprender a respirar de forma a facilitar a sua comunicação. Outros é até uma questão emocional. Às vezes na hora que vai se expressar começa a gaguejar, tem dificuldade em pronunciar algumas palavras, alguns falam baixo demais, outros falam alto demais. E até no âmbito do pentecostalismo, aqui vale um destaque. Você que é de uma igreja pentecostal. O pentecostal tem por característica gritar aquele fervor? Não tem problema nenhum. Desde que ele não afete, interfira ou comprometa a sua mensagem. Imagina se você ficar gritando o tempo todo. Os ouvintes vão ficar incomodados e não vão entender o que você está falando. Ocasionalmente você pode até erguer a sua voz para destacar, salientar, ressaltar alguma coisa que seja importante. Mas a gritaria contínua vai fazer com que as pessoas não compreendam a sua mensagem. Vai fazer com que elas não entendam aquilo que você está falando. E automaticamente não consigam colher o melhor resultado daquilo que você está apresentando ali. Então aprenda a usar a sua voz. Se a sua voz é muito fina, ótimo. Use a sua voz com entendimento, às vezes dá uma engrossada nela para dar uma facilitada. É falsete? Não, é você melhorando o teu recurso vocal. A minha voz é muito grossa. Então, cuidado quando você aumentar o tom, que a voz grossa e aumentar o tom pode incomodar ainda mais. Então, conheça a sua voz. E dependendo do caso, se você tiver muita dificuldade de comunicação, vale a pena você fazer um curso de oratória, às vezes se aperfeiçoar. Mas assim, Deus vai me usar? Vai! Você só está se preparando para ser usado melhor, para ser usado com mais eficácia. Então a comunicação é muito importante. 3 coisas no âmbito da comunicação são fundamentais para nós considerarmos. O emissor, a mensagem e o receptor. O emissor é o pregador, você e eu.
a mensagem, o conteúdo da nossa fala. E o receptor, que é quem está nos ouvindo. Vamos primeiro para o pregador. O pregador precisa estar preparado, ele precisa entender que ele não é o centro da pregação. O centro da pregação é a mensagem. Então, cuidado. E aqui vai uma dica até bem prática e objetiva. Cuidado até com seus trajes. Às vezes a sua roupa se destaca mais do que a sua mensagem. Distrai as pessoas. Cuidado com os maneirismos, as palavras repetidas. Não, glória a Deus, aleluia. Já viu aquelas pessoas que ficam durante a pregação e ficam... Olha, mas eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu quero ler um texto aqui, glória a Deus, aleluia. Eu quero falar sobre Jó, glória a Deus, aleluia. Jó sofreu muito, aleluia, glória a Deus. Ele perdeu tudo, glória a Deus, aleluia. Essa repetição causa incômodo, tira o foco da compreensão dos seus ouvintes e principalmente afeta o teu ritmo, afeta a forma como você está se expressando. Então, não pode glorificar? Deus pode, mas esse glória a Deus repetido entre as suas palavras está atrapalhando sua forma de comunicar. E não é só o glória a Deus, às vezes é aquela pessoa que fica, então, né? Qualquer palavra repetida excessivamente compromete a sua comunicação. Eu vou dar uma dica prática aqui de oratória para você. Se você tem esse hábito, se você costuma, às vezes, repetir com uma certa frequência as palavras, uma dica que eu dou é a seguinte: leia um texto, pode escolher um salmo de número 119, que é um salmo grande, e grava a tua voz. Grava lendo aquele salmo. Na leitura, você vai notar que você não vai repetir as palavras que você costuma repetir. Depois de ler o salmo, faça um comentário sobre ele gravando em outro áudio. Mesmo, use o WhatsApp. Manda um áudio às vezes para uma filha, para a esposa, comentando aquele salmo. E observa as palavras que você mais repete e procura evitá-las. Vai se reeducando, vai se condicionando até psicologicamente para você não repetir com tanta frequência. Essa é uma dica muito importante. Segundo lugar, a mensagem, o conteúdo. Pregador não pode improvisar, não pode achar que vai ser passe de mágica. Não, você tem que saber o que você vai pregar. E a sua mensagem é a palavra de Deus. Você não é um advogado, você não é um político, você não é um orador secular, você é um pregador da palavra de Deus. Então você tem que conhecer a Bíblia. A sua mensagem tem que primeiro afetar a sua vida. Tem que mexer com você. E a partir do momento que ela fizer sentido para você, você a transmite. Então vale a pena se preparar bem. Você vai ver aqui como preparar um esboço, alguns meios, formas de você organizar tipos de sermões que nós vamos apresentar daqui a pouco. Mas é muito importante você considerar a importância da mensagem. Não é só falar bem. Tem que ter o que falar. Não é só ser eloquente, saber se apresentar. Tem gente que até fala muito bem, mas fala o quê? Que mensagem que prega? Sua mensagem não pode ser periférico, não pode ser acessório, tem que ser o principal. E o terceiro, dentro da comunicação, o receptor, o povo que está te escutando. É importante você entender para quem que você está falando. Está falando para irmãs? Legal. Tenta entrar no universo delas. Você tem mãe, tem esposa, tem filha. Tenta entender para quem que você está se dirigindo. O apóstolo Paulo chega a dizer, quando você exortar as senhoras, seja como as mães. Quando você for exortar moças, sejam como filhas. Por quê? Porque você identifica o receptor para que você possa ter uma melhor conexão com essa pessoa. Está falando com jovens? Não adianta ficar usando exemplo de 30 anos atrás, porque ele não vai se conectar. Ele não está nessa época. Então você pega exemplos mais modernos para contextualizar ele. Aí como é que eu faço isso? Olhando ao seu redor. O mundo não parou na década de 80, 90, 2000, 2010. O mundo continua em plena dinâmica. E você está aí vendo o mundo mudar. Tecnologia, internet, seus filhos, seus netos, tudo que está ao seu redor. Use isso para incrementar e principalmente para conectar o receptor com você, que é o porta-voz da mensagem, principalmente com a sua mensagem. E por falar em mensagem, nós vamos falar agora de 3 tipos de sermões. 3 principais tipos, existem outros, né, que são considerados também, mas esses 3 são os mais usados. E também aqueles que dão mais parâmetros para o nosso estudo. Nós vamos ver vantagens e desvantagens. Alguns vão ser mais desafiadores, outros mais fáceis de manuseio. Não importa qual seja a sua preferência dos 3 que eu vou apresentar. A questão que você precisa entender, que a ideia e o propósito dessa organização dos sermões é facilitar a elaboração, quando você estiver organizando as suas ideias, para que você olhe, você pense e fale, olha, eu vou seguir esse caminho, vou organizar dessa forma, e assim obter o melhor resultado durante ou quando você for ter a oportunidade de pregar. Tá? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem sabe você não prega?
Pensa, você nunca pregou. E fala assim, não precisa aprender isso. Lembre-se, a responsabilidade de pregar é de todos nós. E não está restrita ao púlpito. Até mesmo no seu trabalho, na sua escola, entre os seus amigos, seja onde você estiver, seja onde você passar, seja onde você chegar, Deus conta contigo como porta-voz da sua mensagem. Então vamos lá? Vamos conhecer alguns tipos de sermões. E o primeiro deles é o sermão temático. Como o próprio nome diz, sua base é um tema. Você escolhe um tema e você discorre sobre ele. Vamos a exemplos. Por exemplo, você pode escolher um tema. Santidade é um tema. Pela Bíblia toda você pode passear com várias referências bíblicas falando sobre santidade. Outro tema, oração. Oração, você encontra a oração do Gênesis ao Apocalipse. Então, falar de oração é muito vasto, muito amplo. Tipos de oração, circunstâncias da oração, momento da oração, Deus orando, o próprio Senhor Jesus orando. Olha só que coisa linda. Deus, o próprio Jesus Cristo nos dando um exemplo. Isso tudo é dentro da temática da oração. Dentro da temática do sermão temático com tema oração. Mas, vamos ver as vantagens desse tipo de sermão. Primeiro, ele é variado. Obviamente, tão vasto quanto são os temas, são as oportunidades que o sermão temático nos possibilita. Você pode pregar dentro do sermão temático até, por exemplo, assim, purificação. Olha, vamos lá, família. Como educar os filhos. Como trabalhar, como viver em sociedade, tudo isso está na Bíblia. Os temas são variados, vastos, amplos, e nos permite versar assim, de forma muito ampla. Segundo lugar, é prático. Por ser temático, é prático. Digamos que você pode organizar ele em 3 pontos. O significado, definição do tema, apresentação do tema e aplicação do tema. Vamos lá. Fala sobre oração. O que é a oração? O que a Bíblia fala sobre oração? A aplicação do tema. Daniel orava, Jesus orava, Elias orou, lá em Tiago capítulo 5 diz que ele orou insistentemente. E a aplicação da oração? O que a Bíblia fala sobre a oração na nossa vida? Por exemplo, em Tessalonicenses, quando nos dito e nos encorajado a orar sem cessar, a Bíblia colocando-nos no caminho da oração. Olha, acabei de organizar um sermão temático com tema de oração. Ele é muito prático quanto a divisão. E por ser prático, ele também é coeso. Ou seja, ele não foge muito. Quando você está dentro de um tema, normalmente se você estiver bem focado, bem atencioso, você não corre o risco de ficar versando sobre outras áreas. Estou falando sobre jejum. Então você não vai entrar sobre outras coisas. Por quê? Porque você está com um tema ali na sua frente, que é o tema que você está se organizando para falar. Ou seja, o temático ajuda nesse aspecto. Mas ele também tem algumas desvantagens. Desvantagens ou desafios. Você pode organizar da maneira que você quiser. Alguns vêm como desvantagem, outros vêm como desafios a serem superados. São eles, primeiro, promove o profissionalismo. Quando o sermão temático, por ser tão claro, prático na divisão, às vezes a pessoa não ora, não jejua, não, é muito simples. Você viu que eu rapidamente montei um aqui na sua frente? Aí você fala, puxa, mas tão fácil assim, é prático, então resolve fácil. Aí pode acabar levando o pregador por um caminho de comodismo e até de profissionalismo. Ele começa a ficar tão habilitado, tão especializado em preparar sermões temáticos, ele acaba nem orando mais, ele nem precisa preparar mais espiritualmente. Isso sim, é um perigo, um desafio que deve ser considerado. Porque não é porque o temático é mais prático que você deve subestimá-lo. Deus espera de você também uma vida devocional, uma vida de busca a Deus para que Ele use a sua vida. Segundo lugar, pouco preso ao texto. Essa é uma questão. Por exemplo, eu quero falar sobre o futuro. Aí você pode ir para dentro de muitas definições e esquecer o texto. Às vezes tem gente que prega sermões temáticos e nem usa texto, o que é um absurdo, porque a pregação bíblica só faz sentido, só é de fato, quando ela é fundamentada na Bíblia Sagrada. Mas algumas pessoas ainda subvertem essa ideia. Simplesmente discorrem sobre o tema, explicam e nem tem preocupação com o texto. Isso é preocupante no temático. E, por fim, pode ser sem graça e vida. Como ele pode dar esse aspecto profissional, como ele pode acabar promovendo as habilidades naturais do pregador em raciocínio, em preparo, em divisão muito prática, o pregador pode acabar esquecendo que quem está falando é Deus, quem precisa estar operando ali é Deus. E ele, como pregador da palavra, ele precisa ser dependente de Deus. Senão ele acaba se tornando um profissional.
No sermão temático, isso é muito perigoso, mas isso não quer dizer que ele não tenha sua utilidade, pelo contrário, em estudos bíblicos principalmente, você vê muita utilização de sermões temáticos. Por exemplo, dentro dos temáticos você pode falar os biográficos, né? Aquele que o tema é um personagem da Bíblia. Você pega lá Moisés, você vai pegar pontos principais da Bíblia, ó, que tema interessante. Isso não quer dizer que ele vai ser um sermão sem espiritualidade. Pode se tornar se o pregador esquecer da sua dependência de Deus. Que isso não aconteça nem comigo e nem com você. Segundo tipo de sermão, sermão textual. Sua base é um texto curto, um pequeno trecho da Bíblia Sagrada. E ele como o próprio nome diz, ele é textual, ele é baseado num texto. Normalmente um trecho curto, 2 versículos no máximo, né? Ali você pega 2 versículos e vai discorrer. Por exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um trecho como esse do versículo 3, versículo 16 do capítulo 3 de João, nós vemos ali um texto que fala do grande amor de Deus, o amor abrangente de Deus, o grande amor, o maior amor do mundo. E ali nesse texto você pode ir discorrendo ali, ainda que você aborde o texto é a sua base, é a base principal ali. Veja que não é um tema, é um texto. O texto que vem em primeiro lugar, ele é a base principal da sua pregação. E ele tem algumas vantagens também. A primeira é que ele facilita o ouvinte. O ouvinte com a Bíblia aberta vai ficar só no único texto. Então ele vai ali caminhando. No temático ele tem um tema só, mas ele pode acabar tendo que passear pela Bíblia toda dentro do mesmo tema. No textual não, ele fica ali naquele texto e o pregador ali, como é um sermão textual, ele vai ficar preso àquele texto e é ele que ele vai ser a base da sua pregação. E o ouvinte facilmente consegue identificar. É interessante que quando você pergunta para alguém que ouviu um sermão temático, qual foi o texto que foi lido? Às vezes ele se confunde, porque foram citados tantos, e ele fica meio perdido. Mas ele sabe o tema, se foi bem pregado na mensagem. No textual isso não acontece. Por quê? Porque a base da pregação é um texto. E como é um texto só, o pregador vai sempre... Ele pode ir até pela Bíblia, ele pode citar outras referências, mas ele volta sempre no mesmo texto. Sempre no mesmo texto. Porque a base da sua pregação é um trecho que ele escolheu anteriormente para a sua pregação. Segunda vantagem, a interpretação está no texto. Ou seja, o próprio entendimento, a verdade do texto sagrado vai estar naquele versículo. Então a base do que ele vai pregar vai estar naquele texto. Então ele não vai precisar ir em outros versículos. Ele até pode citar para complementar, mas a base está ali. A base estando ali, ele vai seguramente caminhando pelo texto sagrado ali, com base no que ele leu. Terceiro, construção simples. Ele tem uma construção simples porque por ser textual e trecho ser pequeno, ele não precisa se preocupar em muitas referências, ele pode dividir do próprio texto, mas sem esquecer que ele precisa entender, compreender e ter compromisso com o contexto. Para quê? Para que tenha um entendimento correto. Mas ele também tem alguns pontos, alguns desafios ou desvantagens, alguns chamariam. Exige interpretação correta. Se você vai pregar textualmente, você precisa compreender o sentido daquele texto. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer parte daquele texto for obscuro para você, você pode acabar caindo num caminho de achismo, suposições ou especulações. E aí você perde a sua mensagem, porque você não tem a compreensão correta do texto que você escolheu para pregar textualmente. Segundo, exige lógica. O que é isso? Você está com um texto na mão. Se você versar e começar a vagar entre várias ideias, você acaba se perdendo. Perde o texto, perde a mensagem e perde o ouvinte. É tipo aquela pessoa que lê um versículo, começa a falar dele, daqui a pouco vai para outro texto e esqueceu que o seu sermão textual está ali, mas ele já está vagando em outro, ele não consegue ser lógico aqui. Ele vaga. É aquele pregador que parece que está no mundo da lua, dá uma passeada na Bíblia toda. Quando você pergunta o que ele pregou, você nem lembra, porque ele se perdeu no texto que ele escolheu. Por isso que o texto tem que ser bem escolhido. O sermão textual precisa ser muito bem fundamentado numa porção bíblica clara e que realmente fundamente o que ele quer dizer. Terceiro, exige profundidade. O pregador precisa conhecer a palavra principal do texto, o significado, o contexto, quem foi que escreveu, tudo que envolve aquele texto. Isso exige profundidade. Se o pregador vai pegar, por exemplo, aquelas pessoas que gostam da sorte, pega a Bíblia, abre, vamos ver o que Deus quer falar. Cai um texto, tu não conhece o contexto, sabe o que acontece? Você se perde. Daqui a pouco falta a palavra, ou se não, pior do que isso,
você começa a falar o que o texto não está dizendo. Então isso é um perigo, isso é seríssimo. Então, foco naquilo que você vai falar. Você vai pregar textualmente? Então seja fiel. Seja fiel ao texto e aprofunde ele. Vá atrás de significado, referências, textos, para que você possa ter uma compreensão correta. Agora nós vamos para o terceiro e último tipo de sermão. E esse é o preferido de alguns estudiosos. Nós temos vários professores, pregadores, que falam que esse é o melhor tipo. Eu, particularmente, tenho para mim que os 3 tipos de sermões têm suas vantagens e seus benefícios. Tanto um como o outro pode ser usado de forma eficiente, desde que o pregador tenha conhecimento profundo da Bíblia, compromisso com o tema, com o tipo que ele escolheu e principalmente dependência do Espírito Santo. Mas esse sermão a que me refiro, o último da nossa lista aqui dos 3, é o sermão expositivo. Como o próprio nome diz, expositivo, ele expõe o texto, ou seja, ele traz à luz o texto. Ele está preocupado ali em apresentar. E a sua base principal é um trecho maior da Bíblia. Ele não está restrito a um ou 2 versículos. Normalmente é um trecho. Por quê? Porque toda a sua mensagem vai estar baseada nesse trecho. Vai ser exposto ali daquele texto. O expositor bíblico, ele tem foco naquele trecho, ele pode até passear por toda a Bíblia, mas o foco dele é naquele trecho que ele escolheu, para que ele possa ali fazer uma exposição clara do texto, né? E, inclusive, o sermão expositivo é um sermão que dá muita base, por exemplo, para conteúdo de livro. Que é isso? O que você quer dizer com isso? Aquela pessoa que prega bem expositivamente, quando ela vai escrever, ela consegue seguir um raciocínio de interpretação muito mais fácil, tá? Eu, pelo menos, acho. Mas na pregação mesmo no púlpito, também é um estilo muito útil. Favorece muito. Ele tem algumas vantagens e benefícios que são, assim, muito aplaudidos e destacados. Eu vou mencionar. Primeiro deles, apresenta a verdade bíblica. Ele tá focado no texto, então ele não está ali preocupado em só citar o texto e passar por ele. Ele vai apresentar o que aquele texto tem para nos ensinar. O que aquele trecho que ele escolheu tem para nos instruir, nos falar naquela oportunidade. Segundo, enriquece o ouvinte e o pregador. Como ele exige mais, por ser um trecho maior da Bíblia Sagrada, exige mais preparo, mais estudo, mais profundidade do pregador, então ele acaba fazendo o pregador ficar mais profundo na Bíblia Sagrada. O pregador expositivo ele vai ter que se dedicar mais. Ele não vai ter uma preparação tão simples. Por quê? Porque ele vai ter que ver texto por texto, indo até o fim, seguir uma linha de interpretação. E como o trecho é maior, mais trabalho. Mas isso é bom, porque o pregador vai acabar se tornando mais habilidoso na arte de pregar. E isso automaticamente afeta o ouvinte também vai acabar sendo apresentado a um sermão mais metódico, mais sistematizado num trecho maior, vai fazer com que a sua mente comece a raciocinar assim também na sua leitura, ou seja, ele tem uma vantagem didática clara. Ele leva o ouvinte na linha de raciocínio do pregador de forma muito clara e auxilia demais no aprendizado. Terceiro, o pregador descansa na verdade bíblica. É isso. A partir do momento que você entendeu o que aquele texto está falando, já era. Não tem invencionice, não tem aquilo, não tem jargão, não tem apelação. É a verdade bíblica e é nela que o pregador descansa e vai tranquilamente na sua mensagem. Ou seja, tu leu um texto, entendeu ele, a verdade bíblica daquele texto está claro? Então prega, meu filho. Prega e prega feliz, entrega tudo, como a gente diz na linguagem pentecostal, porque a verdade bíblica é aquilo que te dá subsídio, base para você descansar na sua pregação. Mas também há algumas desvantagens ou desafios no sermão expositivo. E o primeiro deles é exigir mais preparação e dedicação. Para alguns isso não é problema, isso é só um desafio que tem que ser superado. O pregador vai precisar se dedicar mais, não dá para fazer uma pregação expositiva assim. Ah, peguei, vai. Não, vai exigir mais. Vai exigir mais leitura, às vezes alguns recursos adicionais que vão dar condição de uma interpretação do trecho mais extenso que ele escolheu com mais propriedade. Segundo, exige total atenção do auditório. Isso não está no seu poder, está no auditório. Um auditório displicente, num sermão expositivo, se perde. Ele acaba perdendo, porque a linha de raciocínio vem numa construção. Como é um trecho bíblico, vai passando pelo texto. Se ele, levantou e foi beber água, quando voltou já perdeu uma parte da explicação, que não vai voltar. Por quê? Porque está seguindo uma lógica dentro daquele trecho bíblico.
e aí o auditório pode acabar perdendo parte da linha de raciocínio do pregador. Mas isso não está no seu poder. A questão é que exige mais do pregador. Por isso que alguns pregadores, até itinerantes, festividade, por exemplo, preferem mais um sermão textual, às vezes um temático. Por quê? Porque a dinâmica do evento facilita. A exposição exige mais aquela mente mais analítica, que vai estar muitas vezes anotando, fazendo observações, e não na dinâmica de uma festa. Mas isso são pontos de vista, tá? Não quero dizer que não possa ser você não possa pregar expositivamente numa festividade. Não, eu já o fiz e funcionou e dá certo. Só estou te dando pontos de vista. Terceiro, pode se tornar cansativo. Por ser expositivo e o trecho ser maior, leva mais tempo. Normalmente pregação expositiva não é de 10, 15 minutos, e tampouco de meia hora. Precisa de uma hora, pelo menos, para uma exposição mais clara. Lembra que é um trecho maior da Bíblia. Por ser um trecho maior, precisa de mais dedicação, precisa de mais empenho também do pregador na apresentação desse conteúdo. Ou seja, ele preparou mais, ele se dedicou mais, ele precisa de mais tempo para apresentar todo esse resultado da sua preparação expositivamente. Esses são os 3 tipos de sermões que nós vamos usar aqui nesta aula como base para orientação, para o preparo das nossas mensagens, seja temático, textual ou expositivo. Tá, mas e a questão prática da preparação? O esboço. Como é que eu tenho que fazer? Existem vários tipos de esboço. Às vezes tem pregador que faz um esboço simples, com introdução, corpo e conclusão. 3 partes entrega. Eu vou dar aqui algum que tem alguns pontos a mais, mas eles podem até ser unificados. O 1 e o 2 pode unificar para ficar mais fácil, mas é só para você organizar as ideias. Vamos lá, esboço do sermão. Como é que a gente pode construir? A primeira coisa é o título. O que seria esse título? Aquilo que vai chamar a atenção. Você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o cego de Jericó. Um cego determinado. Título chama a atenção. Um cego determinado. Ele era cego, mas ele era determinado. Chama a atenção. O tema já dá informação sobre o que vai acontecer. Ele dá algumas informações a mais. Se o título chama a atenção, o tema já vai trazer um pouco mais de informação. A cura miraculosa do cego Bartimeu, um exemplo. Então, ou seja, já estou dando informação que é miraculosa, ele é curado e o seu nome é Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. O texto é a parte mais importante do sermão e normalmente é a primeira coisa que deve ser escolhida, que é o quê? A porção bíblica que vai dar base para a sua mensagem. Você não vai chegar lá, eu vou escolher primeiro aqui o que vai, não, vamos para o texto. Não, texto em primeiro lugar. O texto é o mais importante. Não é nisso, eu tive a ideia de pregar sobre isso aqui. Tá, texto primeiro, e aí embasa a sua ideia. Introdução é a apresentação dos pontos centrais. Imagina que eu estou pregando sobre o cego, o filho de Timeu, Bartimeu. Então, na introdução, eu já deixo as pessoas ambientadas. Olha, ele estava no caminho, pedindo esmolas, e Jesus vem na caravana com seus discípulos. Sempre acompanhado por muitos discípulos, seguidores, pessoas que estavam na expectativa de ver algum milagre, receber alguma graça do Senhor Jesus. E essa multidão acompanhava ele animada, todo mundo cercando. Imagina todo mundo cercando Jesus e o cego à margem do caminho, sem ter acesso direto a Jesus. Mas isso não impediu dele tomar uma atitude, introduzir. A pessoa já, ele tomou uma atitude mesmo no meio dessa dificuldade toda. Com essa introdução já entra nas ações que ele tomou e o que deu resultado, as consequências. O corpo, isso é um conjunto de ideias, argumentos e fatos. E são o quê? O corpo da mensagem é aquilo que eu vou, em forma de tópico, apresentando como argumentos. Olha, quanto ele clamou, a reação das pessoas quando ele estava clamando, a insistência dele e a ordem de Jesus, traga ele para mim, a pergunta de Jesus, se ele queria ficar, o que ele queria que fosse feito para ele, e o resultado, o milagre. Todos esses fatos, argumentações e ideias fazem parte do meu corpo. Dito isso, no meio desse corpo eu posso colocar ilustrações, que é uma coisa que eu cito aqui. Ilustrações são histórias que podem ser originais, ou histórias verdadeiras ou ficcionais, que ilustram a ideia do contexto. Mas cuidado, não pode ser muitas histórias. Tem que ser pontuais, ela tem um propósito, ela é acessório para promover o tema, o assunto que você está falando. Mas ela não pode ser só história. Vou ficar só uma hora ali, 40 me contando história. Não, você está pregando, apresenta o texto sagrado. Usa a história como um acessório para promover o tema que você está falando. E por fim, a conclusão.
A conclusão, o desfecho, aqueles apontamentos finais é a resolução, levar a audiência a uma decisão, uma posição. Toda pregação tem um objetivo. E você tem que entrar já na mensagem, quando está se preparando, já pensando no resultado. Puxa, a mensagem evangelística, então é o interesse que as pessoas sejam salvas, aceitem a Jesus. A mensagem de avivamento, puxa, que as pessoas queiram o avivamento, entendam como é importante o avivamento. A mensagem sobre milagre, então é para estimular a fé, então que as pessoas creiam mais, que as pessoas comecem a exercitar a sua fé. A conclusão, a aplicação final, visa o quê? Visa fazer as pessoas agirem em função daquela mensagem. Quando você pregar, ore a Deus para que o objetivo final da mensagem seja concluído pelo Espírito Santo, que é levar as pessoas à ação, a chamada à ação. E pode ser por meio de um apelo, seja por meio de uma conclusão arrebatadora, falando para as pessoas, olha, é assim que Deus espera que você viva, é isso que Deus deseja de você, é isso que a postura que Deus espera, provocando para uma ação. A conclusão é o desfecho, a pessoa agir. E entender isso é muito importante. E agora eu quero resumir a arte da pregação em 3 verbos. Em 3 verbos. Resumir a pregação em 3 verbos. E é com isso que eu quero concluir essa aula. Que é o verbo ler, explicar e aplicar. O pregador tem 3 ações a realizar. Ele tem que ler o texto. Ele precisa explicar o texto. E ele precisa aplicar o texto na vida das pessoas. Não importa qual tipo de mensagem, qual tipo de sermão que você escolheu. Não importa se você escolheu temático, textual ou expositivo. É sempre a mesma primícia. Leia o texto, explica o texto e aplica o texto. Leia o texto para que haja um conhecimento e a conexão com a palavra, porque ela que dá poder à sua mensagem. Explique o texto. Para isso, você precisa entender o texto antes, para explicar para as pessoas o texto. As pessoas vão compreender a mensagem. Você não é um papagaio repetidor. Você tem uma explicação para apresentar, uma verdade bíblica para oferecer para a igreja. E essa verdade vai levar o quê? A aplicação. Elas tomarem aquela palavra como parte da sua vida. Aquilo é para mim. Isso faz parte da minha vida. É isso que Deus espera de mim. Essa atitude de aplicar é teu papel também. Mas quem vai operar, quem vai convencer é o Espírito Santo, sim. Mas ele vai fazer uso da sua pregação. Enquanto você está pregando, você é o instrumento de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Querido, a pregação é uma responsabilidade pesada, mas é um privilégio de salvo. Privilégio que nós temos de dar para Deus a nossa dedicação numa obra tão importante, que é a pregação da palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, se prepare, porque sua missão consiste nesses 3 verbos: ler, explicar e aplicar o texto sagrado. E eu tenho certeza, você vai se surpreender com os resultados que Deus vai promover através do seu ministério. Dedique-se, empenhe-se, estude, para que cada vez mais você se torne um instrumento mais eficiente na mão do Senhor. Eu sou o pastor Flávio Souza, eu quero te agradecer por estar até o final desta aula e que Deus possa continuar ministrando a sua vida, te capacitando e te usando poderosamente para a sua obra. Até a próxima aula, querendo Deus.